Olá, queridos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, quero saudar a todos, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria estou trazendo para você mais um vídeo do canal Adonai sobre a Escola Bíblica Dominical, tá certo? Estamos no segundo trimestre, Aqui, ó, a Igreja Eleita, esta é a nossa revistinha, As lições, e com o tema redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o comentarista deste trimestre, se você não sabe, é o pastor Douglas Batista, que vem nos enriquecer com estes conhecimentos, mensagens cristocêntricas que vêm alimentar a nossa alma, vem nos fazer mais conhecedores da palavra de Deus. Quero desejar a você, professor e professora, que você receba pelo Espírito Santo de Deus a santa e doce e gloriosa palavra e transmita aos teus alunos aquilo que você tem aprendido. Quantas vezes você pela madrugada tem buscado a Deus, tem se debruçado a ler, buscar conhecimento a respeito da lição que você vai transmitir na próxima lição, no domingo pela manhã, e que você tem se dedicado, tem orado, buscado ao Senhor, a ajuda do Espírito Santo, e Ele tem colocado no teu coração o conteúdo que você vai passar para a tua classe. Que Deus te abençoe sempre, que Ele te capacite sempre, para que você tenha cada vez mais conhecimentos da palavra de Deus, para que os que te ouvem também possam aprender. E se Jesus não voltar logo, esses alunos no futuro serão professores para dar prosseguimento, porque a obra não para. A palavra de Deus tem que ser semeada sempre até a volta do Mestre. Lembra que ele disse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E de fazer discípulos de todas as nações. Então, é discípulo fazendo discípulos. Certo? Então você, como professor, tem aplicado o teu conhecimento. Eu rogo a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, que te capacite cada dia mais, tá bom? E você que ainda não é inscrito, se você puder, se inscreva no canal Adonai, ative o sininho das notificações para que você receba os vídeos posteriores. Compartilhe nas redes sociais este vídeo, amados, tá bom? Fico agradecido a você em nome de Jesus. Deixa o teu like, que é muito importante. E se você puder também, compartilha aí no rodapé do vídeo aquilo que você achou do conteúdo da lição. Tá certo? Vamos lá? Nós estamos estudando nesta lição sobre eleição e predestinação. Veja que esse nome predestinação, ele soa forte, Aí deixa eu te perguntar. Deus predestinou alguém para salvação e outro alguém para perdição? Predestinação significa aquilo que é projetado antes, pré-destino. Um destino que antes foi feito. Uns que vão se salvar e outros que vão se perder. É predestinação. Será que é isso mesmo? Será que realmente Deus criou uns para salvação, outros para perdição? É o que nós vamos ver nesta lição. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e o 5. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Olha só o que a verdade prática está dizendo. Eu vou repetir aqui, olha, ouça com atenção. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam. Veja que está no futuro do pretérito. Os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Já deu para você ter assim uma noção? E aí? Só aqui com a verdade prática que o pastor Douglas Batista colocou, vou repetir? Posso? Posso repetir? Olha só. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou
fez um destino antecipado, né? Destinou antecipadamente para a salvação quem? Os que creriam, ou seja, os que iriam crer e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Não pegou ainda? Então vamos aqui para o conteúdo, aqui, o comentário. Vamos ver o que aqui o pastor vai dizer aqui. A leitura bíblica em classe está assim. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O apóstolo Pedro, ele combatendo alguns heréticos, ele diz assim, olha, as cartas do apóstolo Paulo contêm pontos difíceis de entender. Olha, ele diz pontos difíceis, não pontos impossíveis. Ele diz que contém nas cartas de Paulo pontos difíceis de entender, os quais os indoutos torcem, como faz com as demais escrituras, para sua própria condenação. Então, se há pontos difíceis de entender, alguém diz assim, então, aí está falando, Paulo falando em predestinação. Então, se há predestinação, que é um destino antecipado, alguém vai se salvar, alguém já nasce para ser salvo. Outros já nascem para serem condenados, perdidos. É assim, não, mas espera aí, será que é mesmo assim? Vamos ver. Olha, o primeiro parágrafo diz assim, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro, a eleição, como diz aqui é o primeiro subtópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, ou seja, seleção, selecionados. Né? Seleciona aquele, o que é selecionar? É escolher. Deixa eu ver, aquele ali, aquela acolá. Ei, você ali, venha. Ei, você, venha cá. É uma seleção, é uma escolha, certo? Feita divinamente. Deus escolheu e agregou em Cristo Jesus. Aí você pode dizer, tá aí. Ele escolheu aquele, desprezou o outro, escolheu aquele e largou o outro. Dá esse sentido, não é mesmo? Foi Deus quem escolheu. Mas aí eu torno a perguntar, será que Deus escolhe um e deixa o outro? Elege um e esquece o outro? Será? Nós vamos falar sobre isso, sobre a eleição, certo? As condições da eleição. Olha só. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. O evangelista João, no capítulo 1, ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Ele diz assim, veio para o que era seu. Para confirmar que é de Jesus Cristo, no início, versículo 1, ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo ele está falando de Jesus Cristo, né? Ele era a luz dos homens, né? Então ele está falando de Jesus Cristo. Depois ele diz assim, veio para o que era seu,
para o projeto de Israel. Mas os seus não o receberam. Quem são os seus? O povo de Israel, né? Os filhos de Israel não o receberam, rejeitaram. Aí ele diz assim, João completa: mas todos quantos receberam, os que creem no seu nome. Esse crer significa ter certeza, os que aderem a este projeto, os que recebem no seu coração, os que creem de coração e confessam com a boca, esses serão feitos filhos de Deus. Veja bem, agora todos quantos, os que receberem, os que creem no seu nome, serão feitos filhos de Deus. Aí ele ainda acrescenta: filhos nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele não está falando de filhos de um relacionamento de um homem com uma mulher. Filhos da carne e do sangue. Não é da vontade do homem, como ele projeta. Não vê que tem a ciência, hoje os cientistas projetam até a criança que vai nascer, até a cor do olho da criança. A cor da pele, eles já projetam que forma, isso é projeto do homem, vontade do homem. Aí João está dizendo, não é nada disso. Não são esses filhos biológicos. Não são esses filhos formados pela ciência. Não disso que eu falo. Eu estou falando filhos de Deus. A mesma coisa que ele vai falar lá no capítulo 3, o próprio Jesus falando a Nicodemos, né? Que ele fala assim: se tu não nasceres da água e do Espírito, não poderás ver o reino de Deus. Veja bem, ele está falando de uma nova natalidade, é uma nova maneira de nascimento. Esses são os filhos da eleição. Essas são a escolha. Para que isso? Para que tenha uma vida santa e irrepreensível. Até aí você ainda não entendeu, né? Quase nada. E aí a predestinação, a eleição? Se a eleição não foi no meio de todos, ele fez uma escolha, uma seletiva, escolhendo este, aquela, aquela. Então ele está fazendo como se fosse um Deus que faz acepção de pessoas. Ele está numa seletiva, escolhendo este e aquela, aquele, este, esta, aquele e aquela. Parece isso, né? Mas veja bem, como que é feita esta seleção? Primeiro é pelo Pai. E diz que é desde a fundação do mundo. Ele já escolheu, porque ele criou Adão para que tivesse, no caso, por criação, ele criou o primeiro casal, Adão e Eva. E era para eles viverem eternamente, se não tivesse desobedecido a ordem de Deus. Então seriam filhos de criação para viver uma vida e até encher a terra. Este é um projeto de Deus que nós não podemos especular, dizer como se culminaria. Era uma vida eterna, era para sempre. Como eles pecaram, então morreram a morte física. Né? Viviam até muitos anos, depois Deus reduziu até para 120 anos a vida do ser humano, que é agora, o tempo da agora. Né? A vida do ser humano até 120, é a base, 120 e poucos anos, quando se cuida e vive até lá, né? 120 e pouquinhos anos, 120 anos. Mas, estes são os filhos de criação. Só que a nova filiação na eleição que Paulo está falando, que Deus fez em Cristo, antes da fundação do mundo, já são filhos por adoção. Já é o sistema de adotar. Deus adotou filhos por Jesus Cristo, gerados por Cristo. Né? Como que isto acontece? Eu sempre digo, né, já vi, e aqui eu vejo em para-choques ou lameiras de caminhões, escrito assim: se és filho de Deus, aqui vai teu irmão. Aquela frase está certa, está correta, bem colocada. Se és filho de Deus, aqui vai teu irmão. Só que filhos por criação, né? Descendentes de Adão e Eva, filhos de Deus, sim. Todo ser humano é filho de Deus, o bom e o mal. Eles são filhos de Deus. Só que esta filiação, esta eleição que está se falando, é já na parte de adoção. É aqueles filhos nascidos da água e do Espírito. E como que isto acontece se está falando em eleição? Né? Se está falando em eleição. Porque primeiro é assim, a palavra diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu vou até tirar essa palavra muito chamado, vou dizer todos chamados. Por quê
que eu digo todos chamados. Mateus 11, 29, Jesus está dizendo, vinde a mim. Olha só, ele tem a autoridade e a autonomia para dizer, vinde a mim. Quem? Você não. Você, não. Ele diz, vinde a mim todos. Olha só, ele faz um convite, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, você já vai entender o processo da eleição de Cristo. Porque ele não diz, vinde, ei, José, venha cá. Você, Maria, ei, Antônio, tu, ei, Tiago, tu não. O Serafim, não, tu não. Ei, a Joaquina, não. Não, ele chama todos. Ele chama os bons e os maus. Ele chama o honesto, o desonesto, ele chama o bêbado, ele chama a prostituta, ele chama o feiticeiro, ele chama todos. Eu estou fazendo aqui uma classificação, falando algumas condições, né? Mas, resumindo, não era nem para mim estar falando isto, resumindo, é Mateus 11, 29, vinde a mim todos. Será que alguém chegaria a Jesus? Jesus, eu não, tu também não. Não, vinde a mim todos. Porque o convite é feito universalmente. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Depois, Lucas 9, Mateus também, Mateus, Marcos, Lucas 9 e 23, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, olha, primeiro ele fez um convite, lançou o convite a todos, né? Agora ele vai escolher, agora ele vai eleger, ele vai fazer a seletiva. Só que essa seletiva não é nem o próprio Jesus que aponta. Ele não é, vem cá, pega no braço do meio, você vem aqui, você não, você sim, você não, você sim. Não. É, olha só, Lucas 9 e 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Veja que ele fez a sua seletiva deixando o livre-arbítrio. Aí cabe a mim e a você se quer ou não segui-lo. Ele coloca a condição, tome uma cruz. Ou seja, tem um obstáculo, um pequeno obstáculo. Tem um fardo, tem um jugo. O do pecado é pesado. O jugo do pecado, o fardo do pecado é pesado. Só que o de Jesus, ele diz que é leve. Né? O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. A cruz, ele está dizendo, tome a tua cruz, certo? Tome a tua cruz, não é Jesus que te dá a cruz, não, ele fala, é a tua. E você toma a cruz, agora a cruz, o peso nela é que você que sabe que tanto você coloca. Se você desobedecer a Deus, quanto mais você desobedece às ordens do mestre, mais peso você vai colocando sobre a tua cruz. Quanto mais você obedece ao mestre, menos peso tem a sua cruz. Dá para entender? Então ele faz o convite, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, aí você vai ver o que é renúncia a si mesmo, você vai pedir e o Espírito Santo de Deus vai te orientar. Se todo dia você disser assim, Espírito Santo de Deus, onde é que eu estou agindo errado? Espírito Santo de Deus, eu estou agindo de forma correta, me ensina, me instrui, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, me orienta como devo seguir. O que faço para agradar a Deus? Até porque a palavra diz, olha, não entristeçais, esse é o próprio apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado com o selo da promessa. Então, ao invés de entristecer, você faz conversar com ele. Espírito Santo de Deus, me orienta, porque ele é o orientador, ele é o consolador, é ele que nos guia. O Espírito Santo é o nosso orientador, é a nossa bússola para nos levar até Cristo. Para ter uma vida santa, irrepreensível, como está dizendo aqui, olha, é para termos uma vida santa, irrepreensível. Santo significa separado.
Não é aquilo que muitos religiosos falam que há um pedaço de gesso, de pau, de ferro, de alguma coisa ali, a imagem de alguém que morreu, este é o santo fulano de tal, a santa fulano de tal. Não, santo significa separado do pecado, separado das coisas mundanas, separado de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Quando você passa a ter uma vida separada daquilo que não agrada a Deus, então você vai fazer o quê? Você vai ter uma vida santa. Aqui, ó, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como, dois pontos: mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez e muitas outras coisas. Olha, se você for ler ali Gálatas, capítulo 5, do versículo 16, que vai falar sobre as obras da carne, e do versículo 22, sobre as obras, o fruto do Espírito, você vai entender o que são obras da carne a partir do versículo 16 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, tá bom? Anota aí. Versículo 16 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Vai falar sobre as obras da carne. Do versículo 22 do mesmo capítulo 5 aos Gálatas, vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então você vai ver e você vai, claro, saber discernir como que se você está tendo ou não uma vida de santidade a Deus, né? Esta vida de santidade é a vida dos eleitos. Tá entendendo quais são os eleitos? Ele chamou todos. Ele chamou a todos, vinde a mim todos. Aí todos que vêm a ele, aí ele coloca agora uma condicional. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Tem muita gente que se oferece para seguir Jesus. Vem, recebeu o convite, né? Veio a Jesus. Lembra daquela passagem do moço que chegou para Jesus e disse: mestre, te seguirei onde quer que fores. Jesus, como conhece o coração da pessoa, ele disse: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Fim dali o capítulo e não se diz se aquele moço seguiu. Provavelmente não. Porque muita gente recebe o convite de Jesus, vem até ele, mas vem por interesse, né? Interesse financeiro principalmente, né? E só quer por uma cura. Lembra da vez que Jesus curou 10 leprosos de uma vez? 10. Um só voltou para seguir Jesus. Os outros 9 só queriam a cura, né? Isso a gente sabe que acontece sempre, né? Então ele diz, ó, se alguém quer vir após mim, renuncie tudo. É uma vida, não é fácil. Ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado para seguir aos céus. Então, meu amado, minha amada, para seguir a Jesus tem que ter uma vida santa e irrepreensível. Parágrafo 2. Predestinados para filhos de adoção. Novamente falando sobre a predestinação. Nós vamos já falar aqui no principal, que é, já falei da eleição. Chamou a todos e elegeu quem? Todo aquele que queira ter uma vida santa e irrepreensível. Está entendendo? Chamou a todos, mas escolheu aqueles que se voluntariam e se enquadram no projeto dele, de ter uma vida separada do mundo, irrepreensível. Sabe o que significa a palavra irrepreensível? É aquela pessoa que não necessita de repreensão. Não tem necessidade de você repreender uma pessoa, porque está fazendo as coisas corretamente. Está seguindo a palavra de Deus corretamente. Está levando uma vida cristocêntrica, uma vida santa, uma vida ilibada, tanto na presença de Deus quanto na presença dos homens, né, da sociedade. Então, é uma vida santa e irrepreensível. Agora, a predestinação, né? Ele predestinou com o seu propósito, o seu beneplácito, ou seja, a sua boa vontade. Ele quis, assim, predestinar, né, os filhos de adoção. Não são os filhos por criação. Se fosse assim, ele predestinaria uns para perdição, outros para salvação. Só que ele predestinou os de adoção. Não está falando de forma geral. Porque tem pessoas que dizem que Deus não existe, não é? Então essa pessoa, Deus não predestina eles para salvação. Por quê? Ele diz que Deus não existe. Mais tarde, se eles se achegarem a Cristo, deixa eu te abrir um parênteses aqui e te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de alguém que se chama ateu,
diz que Deus não existe e depois se converteu a Cristo? Já ouviu falar? Eu já. Já ouvi falar história, né, e sei histórias de alguém que antes dizia que Deus não existe, não existia, e depois converteu-se, passou a entender que Deus existe, converteu no seu coração e hoje é servo do Senhor. Quer dizer, antes, por si próprio, estava predestinado à perdição, mas por conta dele. Depois de uma vez aceito a Cristo no seu coração, recebeu o convite, vinde a mim todos, agora ele está enquadrado no rol dos eleitos, predestinados, né? Porque agora ele foi o quê? Adotado. Antes ele foi criado, era descendente de Adão e Eva, agora ele foi adotado. É a mesma coisa, essa adoção é a mesma coisa. Por exemplo, um casal tem seus filhos. De repente integra-se a esta família um outro filho que não é biológico. Chama-se o quê? Adotivo. Foi adotado. Adotou, mas ele registra em cartório e aquele filho passa até receber o seu sobrenome. O sobrenome agora é do casal. Então ele passa a ser filho legítimo, só que por adoção. Entendeu? Então os chamados, os eleitos, os escolhidos, são predestinados à salvação desde a fundação do mundo como filhos de adoção, adotados por Deus em Cristo Jesus. Olha só, o terceiro ponto. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Olha só, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Vai pegando aí. Aqui é o comentarista Douglas Batista, o pastor Douglas Batista. Ele está dizendo assim: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30, você vai encontrar também em Ezequiel 18, que Deus diz que ele não se alegra com a morte do ímpio. Antes ele quer que eles se arrependam e se convertam e ele os cure, ele salve. Então Deus não tem prazer. Quando morre o ímpio, que claro, ele morreu o ímpio, ele vai para o lago de fogo. Ele vai para o inferno, depois vai ser lançado no lago de fogo. Mas por quê? Porque ele quis. Porque se ele se arrependesse antes, Deus o salvaria. Deus quer que todos se salvem. E se a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem, então aonde é que tem alguma brecha, alguma luz para dizer que Deus predestinou alguém para a perdição? Me explica aí. Aonde é que você acha uma luz na Bíblia que dá a entender que Deus predestinou alguém para a perdição? Alguém já nasce para a salvação, alguém nasce para a perdição. Se ele está dizendo que quer que todos se salvem, será que isso é um Deus de duplo sentido? De dupla personalidade, de dupla vontade? É assim que você acredita nesse Deus? Que prepara uns, esse aqui já nasceu para a perdição, esse aqui já nasceu para a salvação. Que Deus que faz acepção de pessoas é esse? Não é o que eu conheço. Não é o Criador dos céus e da terra. Não é o mesmo Deus que fala em João 3,16 que ele amou o mundo. Ele não diz algumas pessoas, ele amou o mundo, ou seja, todas as pessoas de uma maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só. E aqui ele vai dizer assim, olha, nenhuma delas, aqui as referências sobre predestinação, né, que tem na Bíblia, e aqui o comentarista está dizendo assim, olha, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, portanto não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Olha, ele não fez isso, ele não escolheu, não decretou uns que vão para o céu, outros que vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Essa predestinação que a Bíblia fala, ela diz apenas, restritamente, à salvação.
É somente a salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Olha só, eu vou ter que voltar aqui a parte da eleição e dizer que em Mateus, né, 11, 29, ele está chamando a todos. Vinde a mim todos. Aí vem todos, né? Todos vêm a ele. Os cansados vêm. Todos, homens, mulheres, todos vêm a ele. Aí depois ele diz a condição. Se você quer vir, né? Você quer ser salvo, então renuncie. Faça isso. E vai uma série de regras, de mandamentos, né? Para a pessoa seguir. Aí a pessoa se enquadra naquilo. Uns desistem pelo caminho. Uns até começam e desistem. Outro de antemão diz não quero. Lembra do rico da parábola? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria a salvação. Era um moço bom, era bondoso, rico, honesto. A sua riqueza foi adquirida honestamente. É tanto que a Bíblia diz que Jesus o amou. Pela sua palavra, a sua boa vontade de herdar a salvação. Só que Jesus colocou as condicionais a ele e disse, falta-te uma coisa. Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. E tu vens e segue-me. Jesus sabia, como ele sonda corações, sabia que o coração daquele rico estava na sua riqueza, ainda que adquirida justamente. Não é pecado ser rico. O pecado é colocar o seu amor à riqueza. Não é isso? Porque não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e servir as riquezas. Né? Tem que servir a Deus e usar a riqueza, usar para o gasto, para o uso, dividir com os pobres, ajudar o necessitado, cuidar de si, viver bem e ajudar o necessitado. Mas como seu coração estava só nas riquezas, foi-se embora. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora porque era rico. Então há uma condicional. Se a pessoa aceitar, essa pessoa é um dos escolhidos. Uma vez escolhidos, ele é predestinado à salvação. Aí é que entra a predestinação. Tá? Vou te explicar bem aqui. Romanos, vou ler, porque se eu só falar, Romanos 8, os versículos 29 e o 30. Eu vou ler do 28 para que nós venhamos a entender. O título aqui na minha Bíblia diz assim, mais do que vencedores. Está falando dos chamados, escolhidos e agora predestinados. Aleluia. Olha só, mais do que vencedores. Sabemos... Não, eu vou ler o 29 e o 30, depois eu volto no 28, para que você entenda melhor. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, né? Fez um destino antecipado, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Vou já te explicar, porque eu preciso voltar no versículo 28. Onde é que encaixa a predestinação dos salvos? Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, para quem é a predestinação? Para os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que amam a Deus, aqueles que cooperam para o bem. Quem é que coopera para o bem? Primeiro, todos foram chamados. Quem é que coopera para o bem? Os que aceitaram. Os que receberam a palavra de dizer assim, renuncia a ti mesmo. Oxe, Senhor, renunciei. Toma a tua cruz. Está aqui, Jesus, tomei minha cruz. E agora, siga-me. Aí você vai seguindo a Jesus. Estes foram os escolhidos. Se você está fazendo isso, se você está seguindo a Cristo conforme os mandamentos dele, as ordens dele, você está seguindo, mesmo com dificuldade, você está seguindo, então você é um dos predestinados para a salvação. Está muito bem claro o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Tem gente que vê esse versículo e entende errado, pensa que é tudo que fizer, tudo. Né? Até falar mal do vizinho está cooperando, é todas as coisas. Né? Comprar e não pagar está cooperando, alguma coisa vai... porque é para consertar ele lá na frente. Hoje ele está mentindo, ele falou uma mentirinha, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Opa, peraí. Todas as coisas na vontade do Senhor. Todas as coisas cooperam, mas no que refere-se ao agrado de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus, senão aquele que faz a vontade de Deus? Agora, se você não faz a vontade de Deus, então não vai cooperar nada.
está muito bem claro que dizendo que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que você chegue aos céus. Qual é o propósito de Deus? Que você seja escolhido. Qual é o propósito de Deus? Que você seja predestinado à salvação. Então, se você ama a Deus, você foi chamado e escolhido segundo o seu propósito. Agora vem o 29, vou tornar a ler aqui e te explicar. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Quem foi que ele conheceu? Os que ele chamou. Quem que ele chamou? Todos. Todos vieram. Ele chamou e eles vieram. Então, como foi que ele conheceu? Porque aceitou o seu convite. Lembra? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, darei ele comer do maná escondido. Ao que vencer, faria sentar no trono, assim como eu venci, sentei no trono com meu Pai. Então, aos que fizerem a vontade do Senhor, estes são os predestinados. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora o versículo 30, para fechar aqui. E aos que predestinou, olha só, o que fez o destino antecipado, a este também chamou. Quem que chamou? Os predestinados. Antes chamou, né? Não chamou todos? Então estes predestinados foram chamados. Uma vez chamados, eles vieram. Quando eles vieram, ele justificou. Porque Romanos 3 e 23, Romanos 3 e 10, melhor dizendo, Paulo diz, olha, não há um justo, nenhum sequer, ponto, não tem nenhum justo. Só que no versículo 23 do mesmo capítulo 3, diz que todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. No capítulo 5 aos Romanos, ele fala que somos justificados pela sua graça. Ainda no versículo deixa eu ler bem aqui no versículo, ainda aqui de Romanos, capítulo 3. É melhor ler que fica mais fácil. Versículo 24. O 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? No versículo 24 está dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só. Então agora foi justificado. Os chamados foram justificados. E o que ele está dizendo aqui? Os que ele chamou, ele também justificou pelo seu sangue. Você veio, baixou a cabeça, arrependido, foi chamado, agora aceitou a Cristo, a condicional, então agora você foi justificado. E aos que justificou, olha só, está no processo da santificação, e quando ele findar a carreira, tanto seja quanto na sua morte física ou no arrebatamento da igreja, ele vai receber um corpo de glória. Aqui Paulo está dizendo, aos que justificou, a estes também glorificou. O que é glorificar? É tornar a pessoa, o corpo da pessoa, no estado de glória, no estado do mesmo corpo de Cristo. Certo? Este estado de glorificação vai ser no arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para receber um corpo glorificado, e os que estiverem em Cristo serão transformados num corpo glorificado também. Aos que predestinou, primeiro ele chamou, depois ele justificou, regenerou pelo seu Espírito Santo. A pessoa passou a ter uma vida de santificação, né? Buscando ele a santificação com a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo de Deus não chegamos a lugar algum. Depois de ter passado por todo esse processo, no último dia, no arrebatamento da igreja, essa pessoa terá um corpo glorificado. Por quê? Antes ele foi predestinado. Só que, já expliquei, a predestinação, irmão, tire da sua mente esse negócio que uns nasceram predestinados à perdição, outros predestinados à salvação. Se não, vamos chegar aqui a um raciocínio. Se a pessoa já nasceu predestinada à perdição, então não precisa pregar o evangelho para essa pessoa, porque já está predestinado à perdição. Se ele já foi predestinado, nasceu predestinado à salvação, para que Jesus veio morrer na cruz? Não era necessário. Já estava predestinado à salvação. Outra coisa, Jesus diz assim na sua palavra, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus diz assim, se está em pé, cuide para que não caia. Jesus diz,
Olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Depois ele fala aos Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essas passagens querem dizer o seguinte: toda pessoa, ninguém é super crente. Toda pessoa, por ser humano, por mais crente que seja, ele está sujeito a pecar, a cair. Então a advertência está, olha, não caia. Será que Deus já sabe, por exemplo, não, ele caiu porque ele já caiu e pecou e morreu e não foi salvo porque já estava predestinado a não morrer. Então nós temos o quê? Um Deus falso? Um Deus enganador? Ele sabe que a pessoa vai para a perdição e olha, tu cuidado, hein? Vigia. Não, mas ele já é perdido, mas eu vou aqui enganar ele um pouquinho, ludibriar ele para dizer para dizer que ele tem salvação, que é para ele não ficar desesperado e tirar sua própria vida. Olha, fica em pé, hein? Cuidado para não cair, hein? Ei, se você recuar, minha alma não tem prazer em ti, mas já sabendo que aquela pessoa é condenada. Que Deus é esse? Que Deus falso é esse? Negativo. Quando ele fala o que está em pé, cuide para que não caia, é aquele que está predestinado à salvação, sim, mas depende dele. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, depende da própria pessoa. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mesmo o que ele chamou, os que ele escolheu e que ele predestinou à salvação, aí depende de cada um. É a luta para herdar os céus. Os céus é tomado por esforço. Jesus já fez a parte dele. Ele escolheu, predestinou a salvação. Certo? Então todos são chamados, todos. Os que recebem o chamado e se coloca, se voluntaria às ordens do mestre, é escolhido e predestinado à salvação. É selado com o Espírito Santo da promessa, com o selo da promessa, e é predestinado à salvação. Agora cabe a ele se vai permanecer obedecendo ou não. Ele pode desistir, ele pode ficar pelo caminho, sim. É por isso que tem que ser fiel até a morte. Ser fiel sempre, viu? Você foi predestinado à salvação do momento em que você ouviu o convite do Senhor, que você recebeu no teu coração. Você já foi escolhido e predestinado à salvação. Agora mantenha esta promessa de pé. Faça o esforço. E como é isto? Buscando ao Senhor, obedecendo a Ele, orientado pelo Espírito Santo, que é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso consolador, estando em constante oração, buscando e também em vigilância, buscando em oração, em comunhão com Ele, nós nos manteremos firmes até o dia da vinda. Tá? Vigiai, porque Ele está às portas. Que Deus te abençoe. Você, professor, tem uma boa aula para os teus alunos. Você, aluno, tem um aprendizado excelente, tá? Pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.